Ok, thank you very much. Então, vamos dar início, né, à nossa aula de hoje sobre o livro de Romanos, capítulo 12. Mas antes eu queria dar uma explanadinha no que a gente falou na aula passada, né, que a Adriana deu o capítulo 11, que a gente viu ali que apesar de Israel ter rejeitado a justiça que vem pela fé, porque eles acreditavam que ela tinha que ser pela lei, e quando ela vem pela fé através de Jesus Cristo, eles não estão muito querendo, mas o que é legal é que tinha um povo dentro de um povo, que é o povo remanescente, é o povo que ouviu a voz de Deus, né? E mesmo esses, eles não aceitavam que o gentio tivesse a mesma condição de fé que os judeus, né? Eles tinham uma certa superioridade, que eles eram melhores. E aprendemos que nós somos ramos enxertados na oliveira, que é Jesus Cristo. Olha que legal as coisas que a gente tem aprendido, né? E que todos que aceitarem isso serão salvos, tanto os judeus como os gentios, ou seja, a salvação é para todos. E Paulo vem, nos capítulos anteriores, nos ensinando, né, falando da graça de Deus, e nós vamos também aprendendo que a misericórdia de Deus alcança todos nós, e ela alcança pela graça. E eu queria fazer um adendo aqui da graça. O que é a graça? É um favor imerecido, né? A graça de Deus, ele nos aceita quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e perdoa todos os nossos pecados que nós não merecíamos, né? Isso era imerecido. As pessoas confundem que a graça você pode continuar com uma vida depois de qualquer jeito. E não é verdade, né? É que Deus tem misericórdia. Por isso que a gente fala em graça e misericórdia, são duas coisas distintas. Então Deus tem misericórdia, né? Então ele vai, perdoa novamente e tal, mas nós temos que ter uma mudança de vida, né? E já em Romanos 12, que nós vamos conversar hoje, Paulo, ele já nos exorta a termos essa vida transformada. Ele se volta agora para a aplicação de tudo que ele nos ensinou nos capítulos anteriores dessa carta. E isso é muito importante. É muito importante a gente entender o que ele quer dizer. Ele demonstra uma forma simples que Jesus Cristo deve ser o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ele demonstra que Deus exige a nossa participação, a nossa crença, a nossa reflexão. Ensina que a fé se manifesta na obediência. Nós vamos ler isso aqui tudo em Romanos 12, só estou dando uma introdução. Eu falei um pouquinho sobre o que a Adriana falou na aula passada, para a gente, né, se situar, e vamos dando continuidade. Ele fala do poder transformador do evangelho através de quê? Do amor e da humildade, não da arrogância. Né? Isso quem eram os judeus, porque eles se achavam melhores, mas nós não podemos nos achar melhor que ninguém, né? Nós não podemos esquecer nunca da onde Deus nos tirou. E tem crente que se converte, esquece da onde Deus tirou ele e começa a apontar a vida de todo mundo, e é isso que ele vai nos ensinando, que não é correto. Né? O correto é nós amarmos, o correto é nós ensinarmos, o correto, porque a justiça, ela vem de Deus, a justiça está nas mãos de Deus. A nossa função aqui é seguir os ensinamentos de Jesus e ter a nossa mente, né, transformada pela palavra de Deus. Isso daí chama-se metanoia, uma mudança de mente. A mente do homem velho para o homem novo, a mente do homem que antes era morto espiritualmente e que agora nasceu de novo. Então, isso dá para nós uma responsabilidade maior de entendermos o que é a graça, de entendermos o nosso papel como cristãos. Então, ele começa assim, vamos lá, nos primeiros versículos aqui. O tema na minha Bíblia, eu estou lendo a NVI, é sacrifícios vivos, e nós vamos falar sobre sacrifícios vivos daqui a pouquinho. Aí a Bíblia fala, portanto, irmãos, gente, espera um pouquinho, acho que eu fui meio ansioso, a gente não orou, vamos orar? É importante orar. Eu, aqui, na empolgação de falar com vocês, me passou isso, mas o Espírito Santo me incomodou aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor,
por esta noite que o Senhor nos reúne aqui, Senhor, para aprendermos mais e mais da Tua palavra, Senhor, mas nós não queremos que seja até o estudo como qualquer um, Senhor, nós queremos um estudo com a Tua presença, Senhor, nós queremos um estudo onde o Senhor abra a nossa mente, onde o Senhor nos dê sabedoria, onde o Senhor, Pai, nos conduza de acordo com a Tua vontade, Senhor, e nos dê a revelação da Sua palavra, Senhor, para que nós possamos realmente fazer aquilo que lhe apraz, Senhor, e realmente sermos sacrifícios vivos, Senhor, ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que seja um momento de comunhão maravilhoso, um momento, Senhor, de aprendizado, um momento, Senhor, de realmente uma comunhão com o Senhor, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que maravilha esse versículo, olha que coisa legal que ele está falando. Quando ele fala em sacrifício vivo, ele está falando em contraposição aos sacrifícios com animais, né? Antes de Jesus morrer por nós na cruz, o sacrifício era feito com derramamento de sangue de animais. E hoje não consiste mais o culto e adoração a Deus, nós recebermos, né? Desculpa, eu estou admitindo alguém aqui. Aí não tem mais lógica para nós matar um animal. Tem também um outro entendimento que o talvez vivo desse sacrifício é no sentido de ter uma vida nova do Espírito Santo, de nós termos nascido de novo. Então, agora nós somos vivos para adorar a Deus. Nós temos o entendimento do que é adorar a Deus. Então, essa palavra vivo, no estudo lá em grego, hebraico, sei lá, em hebraico, ela vem trazer para nós esse sentido, nós temos uma vida nova, uma vida espiritual nova, então nós somos vivos para adorar o Senhor. E isso é bem bacana a gente ter esse entendimento, que o sacrifício vivo é que não tem mais os animais mortos, e em relação também a estarmos vivos. E por estarmos vivos, nós estamos começando com a nossa mente ser transformada. E quando nós estamos começando com a nossa mente transformada, nós conseguimos fazer realmente um culto racional, que é o que ele fala aqui, né? Para a gente, portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, né? Nós não temos que levar nada animal, é nós, é a gente, o sacrifício nós mesmos, né? Com o nosso Espírito Santo, com a nova vida que ele nos deu, né? Para ir na adoração a Deus. E o que ele fala aqui, para que seja um sacrifício vivo agradável. O culto racional. O que é o culto racional? É algo não ser meramente uma atividade, um ritual, né? Porque quando um culto vira um ritual, não tem a presença de Deus. Mas a participação do coração, da mente e da vontade de servir o Senhor é tremendo. Deus começa a fazer algo grande na vida da gente. Então, é o culto racional, é o culto que a gente consegue, né, adorar a Deus com o Espírito Santo, vivos novamente, né? E com a nossa participação total, né? Nós temos que nos entregar totalmente ao Senhor. E é isso que Paulo vem nos exortando. E olha que interessante, quando nós fizermos um culto racional, ou seja, vamos voltar um pouquinho, né? Eu vou ser um pouquinho repetitivo, porque eu acho interessante que nós guardemos isso na nossa mente. O culto, que Paulo fala para a gente fazer o culto, de sermos sacrifício vivos, tal, ele está querendo dizer aqui que nós temos que estar totalmente no Senhor, né? Nós temos que estar em adoração, em espírito, em verdade, né? Em vida nova, com os ensinamentos de Jesus, porque existe uma condição, porque sem isso, não seríamos capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao padrão deste mundo. Não dá para a igreja se amoldar ao mundo.
E a gente vê muito isso, igrejas para agradar o povo, para ter número de pessoas, agradando com padrões que não cabem no evangelho. Nós somos pessoas novas, né? Nossa mente tem que ser transformada. Então ele fala, não se amoldem aos padrões desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. E a renovação da nossa mente só acontece quando nós nascemos de novo, recebemos Jesus. Aí sim, nós estamos com a nossa mente pronta para ser renovada, porque não basta receber Jesus e já está renovado. O que renova a nossa mente é o estudo da palavra de Deus, é a oração, é a meditação na palavra, é a comunhão com os irmãos, é o que nós estamos fazendo hoje. Isso vai renovando a nossa mente. Isso vai tirando o que estava na nossa mente, que era dos padrões do mundo, para colocar o padrão de Deus. Então é muito importante esse primeiro versículo para a gente entender, por isso que eu estou repetindo bastante, que nós temos que ter a mente renovada para podermos apresentar ao Senhor um culto racional, que é com todo o coração, com toda a mente, com toda a vontade de servir o Senhor, para que nós possamos aproveitar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, de novo, a Bíblia ela é condicional. De novo, é um mistério de Deus tão bacana que se a gente seguir, a gente vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu percebo que nós estamos começando a experimentar isso no nosso meio. E eu peço a Deus que nós continuemos, né, com essa sensibilidade para as coisas do Senhor, que o Senhor continue realmente mudando a nossa mente. Aí, vamos lá, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Olha que bacana, né? Olha que legal o que o Senhor vem e fala para nós, que Ele nos concede, né, alguns dons, mas sempre lembrando que o poder é dele, o poder é de Deus, o poder não é meu nem seu, o poder é de Deus em nome do Senhor Jesus. Isso, nós temos que ter esse entendimento, porque se nós achamos que nós somos os poderosos, nós vamos entrar num caminho errado, né? Nós vamos começar a achar que o nosso dom da profecia, o nosso dom da generosidade, o nosso dom de ensinar, o nosso dom de pregar, é nosso. Nossa, eu sou bom nisso, né? Ah, eu sou bom. Não, é Deus, pela graça, te concedeu esse dom. E use dignamente. Use-o de uma forma que seja agradável ao Senhor e de acordo com a vontade dele, né? E aqui a gente aprende, porque ele fala bem claramente da humildade, né? Não podemos ter motivos de superioridade ou justiça através dos nossos próprios olhos dos irmãos da igreja, mesmo porque não são todos que têm o mesmo dom. Não são todos que têm o dom da profecia, não são todos que têm o dom do ensino, não são todos que têm o dom da generosidade, não são todos. Por quê? Porque é um corpo, né? Ele explica bem, ele compara a igreja como um corpo, o corpo de Cristo, né? E se a gente olhar, nós temos a mão, um dedo é diferente do outro, né? Nós temos, cada membro do nosso corpo tem uma função diferente. Então, é a mesma coisa no corpo de Cristo, né? O Senhor, pela graça, ele distribui os dons.
O importante é que nós não invejemos, nem se existe essa palavra, que não tenhamos inveja daquilo que o irmão é, do tipo de oração que o irmão faz, do porquê que Deus escolheu aquela pessoa e não escolheu eu. Não, a gente tem que procurar o que Deus, aonde a gente se encaixa no corpo de Cristo. Porque não existe nada na igreja que é mais importante. O pastor não é mais importante, os profetas, o que dá com jeito. Todo mundo, para Deus, está no mesmo patamar. Só que todos são extremamente necessários para que o reino de Deus flua. E sempre com uma humildade no coração, sempre com o entendimento que o poder é dele, que nós só temos isso por causa da graça, né, dele, que ele nos concede esse tipo de dom. E eu acho isso muito tremendo, muito tremendo. E o que é legal aqui, o que ele fala, né, ele vem falando do amor, né? Ele agora, na sequência, ele vem falando do amor. Ele fala assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que coisa interessante, espera que os outros te dêem a honra, do que você ficar assim, porque eu oro melhor, porque eu prego melhor, porque se fosse eu fazendo aquele negócio, aquela pessoa tinha sido curada, se fosse eu que tivesse cuidando de tal parte da igreja, essa parte estaria melhor. Cuidado, né? É mais legal a gente receber o reconhecimento da igreja do que a gente querer se reconhecer, né? A gente não tem que ficar se honrando mais que os outros. Aí ele fala aqui, né, desse amor fraterno. O amor fraterno é o amor que a gente tem pela família, é amor de pai para filho, de filho para pai, é o amor ali na família. Por quê? Porque o corpo de Cristo é uma família. Aqui nós, na igreja, nós somos uma família. Nós somos um corpo de Cristo, nós somos um que tem aqui um para ajudar o outro. E é que é legal o que quando Paulo começa aqui a nos ensinar, ele começa já falando que nós temos que ter uma mudança de mente. Por quê? Porque ele já vem ensinando desde lá de trás, e provavelmente ele percebe que as pessoas ainda não estavam, né, fazendo aquilo com o coração, eles não estavam fazendo aquilo direito, porque a igreja, meus amados, ela tem que compartilhar os mesmos pensamentos. A igreja ela tem que compartilhar os mesmos propósitos. A igreja tem que ter unidade, né? E a unidade é uma só, é através da palavra de Deus, né? Não é o que eu penso, não é o que o outro pensa, é o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus quer que nós façamos, né? E Paulo exorta muito isso aqui, para que nós estejamos na vontade de Deus, para que nós possamos experimentar essa vontade de Deus. E isso é muito maravilhoso para as nossas vidas, né? Porque, na verdade, quando ele fala para a gente ajudar o próximo com prontidão, quando surgirem as necessidades dos nossos irmãos, das nossas irmãs em Cristo, nós não devemos apenas suprir com material, nós não devemos fazer só isso, né? Porque isso daí, muitas vezes, não muda nada. Isso aí, muitas vezes, vai suprir algo físico da pessoa, mas nós temos que também nutrir uma comunhão com essas pessoas. Nós temos que estar próximos, nós não podemos fazer a exclusão delas, né? Porque eles... isso que o Paulo está falando de um amar o outro, ajudar o outro, vai muito mais além do que esse auxílio material. As pessoas, meus amados, elas precisam se sentir aceitas, as pessoas precisam sentir que fazem parte do grupo, as pessoas precisam sentir, não porque elas são ajudadas, que elas são inferiores, não, elas estão num momento de vida diferente, mas para Deus nós somos todos iguais, e é isso que Paulo está falando. Paulo está falando para que nós façamos isso, para que nós podemos incluir aqueles que estão necessitados, não só materialmente. Eu falo muito isso na nossa ação social. Eu não acho que senão vira um assistencialismo, e crente, igreja
não é para fazer assistencialismo. Isso é coisa fora do baralho. Nós temos que ensinar as pessoas, nós temos que suprir a necessidade das pessoas. Claro, nós temos que fazer a parte social, mas sempre com a intenção de interagir com essas pessoas, de integrar essas pessoas, de trazer essas pessoas para o nosso meio. E se ela já for do nosso meio, está passando por um momento de necessidade, fazer com que essa pessoa se sinta o mais acolhida possível. Que ela não se sinta inferior por, em algum momento da vida, estar precisando de alguma coisa. Vocês estão me entendendo até aqui? Acho que sim, né? Eu já vou dar uma pausinha para o pessoal fazer pergunta, tá bom? Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Né? Está aqui baseando nas coisas que eu estava conversando com vocês. E é muito importante que o nosso amor pelo próximo seja fraternal. E olha, esse pedacinho, esses versículos dos 9 ao 13, é muito maravilhoso. E eu vou até ler ele de novo, porque hoje é pouco, eu podia ter dado até dois capítulos, porque o 12 e o 13 são bem curtos. Mas é legal, porque nós vamos ter um tempinho de conversa, e eu vou poder ler de novo, porque isso tem que estar na nossa mente, isso tem que estar renovando na nossa mente. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. E olha que interessante, com os santos aqui, ele fala daqueles que conhecem ao Senhor, né? É claro que a ação social, ela tem que atender até aqueles que não conhecem, para que eles possam conhecer. Mas olha que interessante, olha como é forte essa parte de ajudar o próximo. Então, era até aí que eu queria chegar com vocês nessa primeira parte da aula. E agora, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, vamos dar uma paradinha aqui e a gente conversa e depois a gente continua na aula. Amém? Falar alguma coisa, Adri? Não, tá maravilhoso. Mas não quer falar. Tá com o olho fechado lá. Oi? O que é para que você quer que fale? Oi? Não, o que você quer falar, que a gente fale? Não, vocês têm algum comentário sobre o que a gente falou, algum comentário sobre a aula, alguma coisa que edifique, essas coisas, sobre esse assunto. Né? Se vocês estão entendendo, se tem alguma dúvida. É isso. Esse versículo do 9 assim, ao 12, eu acho ele sensacional. Ele encaixa bem ao que Deus quer da gente, ele resume, né? O que é para a gente ter a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na nossa vida. Isso eu acho bem legal. Paulo. Oi. Eu quero falar. Eu estou com a versão NVT. E aí no versículo 9 está assim. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Aí você falou para falar, eu vou falar. Eu acho assim, é muito fácil amar quem a gente gosta, né? Sim. É muito fácil amar filho, pai, mãe, marido, esposa, é muito fácil. Difícil é amar quem você não gosta. Sim, mas é o que vai entrar depois. É os próximos versículos. Não, é porque eu pensei aqui na massa sem fingimento. Tá bom, então. Então eu vou falar no próximo versículo. Não, pode falar. A gente continua, não tem problema nenhum, não. Não, o que eu estou pensando aqui, né? Eu até estou vivendo um caso, né? Eu não gosto da namorada do meu filho. Na verdade, eu odeio. Mas eu tenho que amar. Exato. Porque é filha de Deus como eu. Porque assim, aí como tem que amar? Eu tenho que orar por ela. Igual hoje eu estava orando pelo Gabriel e aí eu pensei, ai meu Deus, eu tenho que orar por ela também. Apesar de eu não gostar, eu tenho que orar por ela também. Amém.
E aí vai quebrando aquilo no coração, aquela raiva, aquela, né? Sei Sim. lá se eu estou falando bobagem. Não, e mesmo porque você falou assim, não, ela é filha de Deus igual eu. Não, ela não é filha de Deus igual você. Ela vai ser filha de Deus quando ela aceitar Jesus e por ser co-herdeira com Jesus, ela vai ser filha do Pai. Por enquanto, Manuela é criatura. Deus criou ela, né? Então é mais ainda por nós entendermos o que nós estamos lendo hoje, aí sim que a gente tem que orar mais por ela. Entendeu? Aí sim que você tem que orar mais por ela, porque ela não tem o entendimento que você tem, o que nós temos. Ela é totalmente ímpia, perdida, né? Com os ensinamentos do mundo. Ela está moldada. Você viu que Paulo não se amoldeis as coisas deste mundo? Ela está moldada com as coisas do mundo, o pensamento do mundo, os ensinamentos do mundo, que o mundo tem mostrado, que o mundo tem ensinado. E o que a oração é para que tenha uma mudança de mente, para que ela seja realmente liberta, né, e venha conhecer Jesus. E a oração sua sobre, e do Júlio, sobre a vida do seu filho é muito importante, porque vocês são sacerdotes na casa de vocês. A oração de vocês sobre a vida do filho, pode ser que agora, mano, vocês não estejam vendo, mas ela vai surtir um efeito tremendo daqui a pouco, tremendo. Amém. Amém. Você falou que você gostou do quê? Da humildade, o que mais me chamou a atenção. A Adena está falando que o que mais chamou a atenção dela aqui é ser humilde perante os irmãos, na igreja. Sabe que Tem hoje... uma versão. Pode falar. Não, eu falo assim que hoje eu conversei com a Adriana e exatamente nesses versículos aqui, o que o pastor está falando, do amor. E aí Deus vai falando com a gente, vai reforçando, e glória a Deus por isso. E ela passou o link de uma pregação também que eu escutei. Do Tim Keller? Sim, eu não conheci ele, não. É bom. Quando ela falou, eu achei que era um outro, não conhecia. E glória a Deus, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Nada como o amor, né? Ou esse amor, na minha está aqui o amor sem hipocrisia, sem a falsidade. Meu Pai amado. Mas é como a Manu falou, a hora que a gente ora, nosso coração já é quebrantado. E eu falo, eu fico com raiva também, às vezes já fiquei com raiva. E de repente meu coração já ora assim, já não tenho mais a raiva. E é tão bom a gente não ter essa raiva, né? Muito. Emocionalmente como é que fala? Livramento. Sim. Livramento. Sim. E o mundo fala muito. E o mundo fala muito de amor, né, Sônia? O mundo fala muito de amor. Só que o conceito de amor que o mundo tem é diferente desse conceito de amor. Né? Sim. Esse é diferente desse conceito. Sim. Amém. É isso mesmo. Não é, Adriana? Então, glória a Deus, aleluia. Gleica, você queria falar? Eu ia falar que eu estou aqui com uma versão da Almeida atualizada, e nesse versículo 11 fala assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Sempre. E aí eu me senti meio um pouco exortada por isso, sabe? Porque a gente quer dizer aquilo que a gente está fazendo para Deus, principalmente. Porque eu lembrei, assim, lá na igreja, lá no Rio Grande do Sul, lá no meu pai, tipo assim, quem quer orar? O povo, sabe, tem aquele fervor, sabe? Eu vou, e tem aquele temor de falar não também, sabe? E aí, eu não sei, Deus me levou a lembrar disso, sabe? Na hora que eu li. Mas, não sei se tem a ver, mas eu acho que não está exortando só você, né, Gleica? Está exortando todos nós aqui. A palavra de Deus nos exorta mesmo. Gleica, fala de novo como é que está na sua versão. Disso. Oi. Fala de novo como é que está na sua versão. Tá assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Viu? Ser fervorosos para as coisas de Deus. Sim. Fervoroso é ter prazer, fazer com vontade, queimando aqui dentro, né? Com aquele fervor, com aquele amor. Glória a Deus. Eu sei que Deus está nos conduzindo para isso. Mais alguém quer fazer algum comentário sobre isso que nós falamos? A Tânia ia falar alguma coisa, depois parou.
Tá tudo bem aí, Tânia? Não, não ia falar nada, não. Ah, achei que você queria fazer um comentário aquela hora que você perguntou. Não, eu só achei legal no versículo 3, porque pela graça, eu tô com a Almeida, porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu estou muito estudando a questão da fé, né? E que Deus, ele deu fé para a gente tem fé. Sim. Né? E assim, eu tô... E a outra parte que ele fala aqui... O Fih, eu tampei o bife, se você quiser pôr um pouquinho com prato. A outro que eu achei legal, no 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a Esse graça... prato branco. Peraí, Ione, Seu Oi. microfone é que seu microfone está aberto, você está falando com alguém aí, está interferindo aqui. Vou fechar. Tá, obrigado. E aí ele fala no 6 assim, tendo, porém, diferentes... enquanto muitos somos um corpo só, e membros de uns dos outros. Aí no 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecias, seja segundo a proporção da fé. E assim, é interessante, né? Porque a fé, ele deu pra gente a fé, né? E eu tô pedindo mais fé, porque eu tô precisando de muita fé. Então, mas quanto mais a gente se envolve com as coisas de Deus, Tânia, mais aumenta a nossa fé. É incrível, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais a gente está em comunhão, essa fé vai aumentando no nosso coração. Por isso que nós vimos uma vigília como foi, por isso que nós vimos um culto onde já está tendo testemunha, o primeiro culto da restauração, que eu fiz até uma palavra mais rapidinha, a gente já está vendo, é porque todo esse exercício, tudo isso, Deus se agrada. E nós vamos ver aqui o que eu adoro isso aqui, nós vamos provar, aliás, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. Mais alguém? É gostoso esse feedback da gente conversar. É ruim eu ficar só... né? Gostoso quando um fala, outro fala. A gente, né, aprende às vezes, porque às vezes Deus falou alguma coisa comigo, eu falei para vocês, mas em alguma parte não, e de repente ele falou com vocês, e quando vocês falam, mas aqui eu li isso aqui, eu senti isso, igual que a Gleica falou, tal, é muito legal. Isso, eu acho que é a parte mais gostosa daqui da aula, é a gente estar aqui conversando sobre o quê? Sobre as coisas do Pai, sobre as coisas de Deus. E isso, para mim, olha, hoje está sendo, nesse momento, o melhor momento do meu dia, né? Eu tive um dia correria, vai, vem, vai não sei aonde, faz não sei o quê, ajuda. E, de repente, é muito mais gostoso do que o momento que eu tirei durante o dia para estudar a palavra, né? Porque a gente está vivenciando ela agora, conversando sobre as coisas de Deus, um exortando o outro, falando, é maravilhoso. E vamos lá, vamos seguir? Versículo 14. Abençoe, aí, Manu, que eu estava falando para você, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha que ensinamento maravilhoso isso. Né? Para a gente estar alegre com quem está alegre e chorar também com quem está chorando, né? Sentir, a gente como irmão e como corpo, a gente tem que sentir a dor do irmão. Às vezes a gente chega lá na igreja, a pessoa que está do teu lado está passando por uma tribulação, a pessoa que está do teu lado está com um problema, e você nem percebe, né? E você não está nem ligado nisso. Você está preocupado com você ir para a igreja e você receber a bênção. E muitas vezes Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de quem está ali do teu lado. Eu não estou falando nem coisas materiais, com um abraço, com uma palavra branda, com uma palavra de ânimo, igual ele falou aqui. A pessoa está ali precisando, às vezes, apenas de um olhar, de um abraço. E muitas vezes nós estamos frios em relação a isso, né? É muito gostoso quando um grupo, de repente, está na alegria do Senhor. Na vigília aconteceu isso, a irmã começou a tocar uma música lá com o pandeiro, nós começamos a dançar. Meu, maravilhoso, né? Assim como a gente às vezes está com alguém com um problema e chora junto, né? Chora junto, olha que gostoso andar junto. É muito maravilhoso isso. Tenham uma mesma atitude um para com os outros.
Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, e isso é o grande perigo dentro da igreja. Nós querendo usar nossa sabedoria, ele está querendo dizer aqui. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acha. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo com o padrão do mundo, onde ele, no começo, fala para nós se afastar dele. Então, quando ele fala aqui, não sejam sábios aos seus próprios olhos, ele está querendo dizer, sejam sábios na ótica de Jesus, sejam sábios na ótica da palavra, né, que é o Cristo encarnado, é o Cristo, né, é o verbo que se fez carne. Então, é isso que ele está querendo aqui. Não retribuam a ninguém mal por mal, enquanto que lá atrás era dente por dente, bateu, levou, não leva desaforo para casa, falou, tem que ouvir, eu não sou desses de aguentar desaforo. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aqui todos os santos, tá? Façam todo o possível para viver em paz com todos, né? Isso a gente também tem que pensar muito na igreja, porque na igreja vão muitas pessoas, às vezes, ainda doentes emocionalmente, ficam tristes porque você não cumprimentou, ficam tristes, você não olhou para mim, não vou mais na igreja porque eu passei pela fulana não, a gente não tem que olhar com esse olho, gente. A gente tem que manter a paz dentro da igreja. Lá em Mateus fala, Mateus 5, lá do Sermão do Monte, é Mateus 5, né, Adriana? Do Sermão do Monte. Bem-aventurados são os que são apaziguadores. Bem-aventurados, né, são aqueles que não incitam a fofoca, a confusão, né, dentro da igreja. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o Senhor que luta por nós. Tem uma música que é até engraçada, né, de cantar, e eu tenho uma pessoa que ficou presa, e ela é presa injustamente, ela não conseguia provar, ela ficou lá uns dias presa, e ela falava assim que ela cantava na cadeia, meu advogado é o meu senhor, eu acho essa música muito zoada, né? Mas é uma verdade. Quem é o nosso advogado, o justo juiz é o Senhor, né? O que nós temos que fazer como crente? Não estou falando para a gente ser bobão, não é isso, mas a gente tem que responder com mansidão, com paz, né, no coração, e a gente vai ver isso daqui a pouco, o que acontece quando a gente faz isso, e é uma bênção, né? Aí aqui depois ele continua, ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, fazendo isso, olha que interessante, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse negócio de palavras, de brasas vivas, é muito interessante. Porque você já pensou, uma pessoa que te trata mal, uma pessoa que fala de você, uma pessoa que te agride, de repente você tratar essa pessoa com carinho, com amor, orar por ela, o que vai acontecer na cabeça dela? Vai começar a pensar, vai começar a queimar a cabeça dela, né? Ela vai começar a falar, uau, e aí, o que está aí? E isso é um exemplo que a gente tem, né? De levar para a pessoa algo que às vezes a gente não precisa fazer com palavra, né? A gente simplesmente faz com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que nós já fomos transformados pela palavra. Mas para ser transformado, meus amados, a gente tem que abrir o coração e deixar Deus entrar e tirar o que está ruim de lá, e abaixar a cabeça e deixar ele fazendo, né? Para que outro louvor aconteça, para que diminua eu, para que Cristo, que diminua eu e Cristo cresça em mim. É isso que o louvor fala e é isso que a palavra fala. Nós precisamos diminuir, cada vez mais que nós diminuirmos, mais nós vamos estar transformados
pelo Evangelho. Mas tem um outro versículo que eu lembro agora que fala assim, que nós temos que ter a mente de Cristo, né? E essa mente de Cristo é o que a gente está fazendo, estudando, aprendendo, falando, né? Um com o outro. E é isso. Essa aula é uma aula muito curta, porque o texto é muito curto, é um texto muito maravilhoso, que dá para a gente ficar conversando bastante coisa sobre ele. E agora vamos conversar um pouco, né? Sobre essas coisas. Paulo, Nós eu tenho temos... uma dúvida. Oi. No versículo 17, a sua versão é diferente da minha. Aí você falou santos e eu não entendi. Versículo que? Volta lá, fala. No versículo 17, na minha Bíblia está assim: pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Aí, todos quem? Como aqui ele está falando para uma igreja, é a carta para os romanos, eu creio que ele está falando para todos os que participam daquela igreja, para todos os que participam naquele lugar, né? Mas isso, Manu, isso é o meu entendimento, é para qualquer pessoa, porque nós temos que ser exemplo para aqueles que não são crentes. Nós temos que agir tanto com o crente como com o não crente, da mesma forma, né? Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, e aí por diante. Ah, entendi. Entendeu? Então são todos mesmo, independente Todos. de ser, ele está falando da igreja lá. Isso. Tá bom. E aí, gente? Falou comigo bastante esse texto aqui hoje, viu? Aí teve uma hora que você falou, aí eu fiquei até com vergonha, mas eu não faço mais isso assim, feio. Mas eu fazia, eu faço outras coisas, mas a hora que você falava assim, olha, a pessoa falava, né, olho por olho, não olho por olho dentro, falou feio para mim, olha, eu respondo mesmo, olha, eu não levo desaforo para casa, olha... Meu pai amado, que feio, né, Soninha, fazer isso. Se fosse só você, Soninha, ainda estava bom. Sim, mas o bom é que a gente, mesmo se, vamos supor, se você faz algo assim, você não fica confortável, né? Hoje, assim, eu não fico confortável. E quando eu tenho uma explosão, eu não gosto de ter explosão. Eu acho feio, né? Hoje eu acho feio. E o pastor falou aí, eu falei assim, meu pai amado, então, foi um texto pequenininho, mas que é o tempo todo, como você falou, amada, exortando e falando conosco o tempo todo, né? Foi muito bom, eu amei. E olha, quem puder assistir, Odri, essa pregação do Tim Keller, eu achei que veio assim, muito de encontro a esse texto de hoje, se as pessoas passarem para as pessoas assistirem, eu achei muito interessante. Vou postar lá. Né? Então é isso, gente. Se eu ficar falando aqui, eu vou ter exemplo meu de todo jeitinho aqui. Eu só quis fazer esse comentário aqui para reforçar assim o tempo todo. Foi assim, ó, estava me puxando a orelhinha aqui, Sônia. Então, Sônia. Mas para o mundo o contrário é certo. Não vou levar desaforo para casa. Falou, vai ter que me ouvir. O que está pensando que eu sou? Essas coisas, né? Isso é bem a mente, por isso que ele fala da nossa mente transformada. Nós precisamos transformar. Que é a metanoia, né? A metanoia. Mudança de vida. Mudança de vida. Ô, Paulo. Oi, Adri. E eu acho que Cristo fez isso com a gente, porque ele põe sempre brasas vivas na nossa mente. Quando ele perdoa a gente, quando ele dá mais uma chance. Vocês estão escutando? Sim. Não entendi muito bem. O que ela falou? Ela está falando que essa parte que fala de pôr brasas vivas sobre a cabeça, ela lembrou de Jesus, que Jesus faz isso com a gente, né? Quantas vezes, né, ele perdoa, quantas vezes nós agimos mal e aí a gente fica, né, queimando. A Adriana está falando isso, é isso, Adriana? Intercessor. Sim, ele continua nos ajudando. Mesmo assim, ele continua, mesmo às vezes quando a gente vacila, ele continua sendo nosso intercessor, ele continua nos amando, ele continua orando, intercedendo por nós, né? E é tremendo mesmo, é tremendo. É a posição que nós deveríamos ter. Às vezes a gente não consegue total, mas é a posição que a gente deveria ter. Amém. As esposas, tanto a Sônia como a Ione. Saudades do Daniel e saudades do meu amigo Nilson. Não vejo a hora de poder tomar um cafezinho com um deles.
Amém. Amém, pastor. Nós também, viu, Paulo? Já já passa isso tudo. Até, Paulo, eu acho que não posso fazer a pergunta aqui, porque não é do estudo, eu queria fazer uma pergunta do culto de domingo, mas acho que até liguei para a Adri, mas eu acho que não, eu não sei se ela não viu, que eu queria fazer falar algumas coisas de domingo. Pode perguntar. Pode? Pode. Queria te perguntar 3 coisas. Você falou que Deus permitiu que o diabo tentasse a vida de Jó. E que para provar que ele era fiel a Deus, mesmo quando ele estivesse na pior da situação. E aí você falou que quando ele orou pelos amigos, que ele se libertou. Quer dizer, eu não entendi aí essa... Então, Deus permitiu que o diabo atentasse a vida de Jó. Isso. Mas Deus não precisava mostrar para o diabo. Ele sabe que ele iria ser fiel a Deus, eu acho. Sim, né? Mas Deus sabia disso, o diabo não. O diabo tinha convicção que Jó só fazia assim porque ele tinha uma vida era o homem mais rico, porque Jó tinha tudo do melhor. O que ele estava falando? Então, assim é fácil servir Deus. Ele falava, o acusador falava isso lá. Então, aí Deus, tendo com sabedoria do que era Jó, ele falou, não, vai lá, só não tira a vida dele. E quando ele passa por toda essa tribulação, Satanás vai tentando de vários pontos. Ele te serve por causa do dinheiro, tirou o dinheiro, ele continuou servindo. Ele te serve por causa da família, matou os filhos, ele continuou servindo. Ele te serve por causa da saúde dele. Deus vai lá o inimigo vai lá e toca na saúde dele. E isso tudo, esse texto todo, né, é para mostrar que o cristão ele pode passar por tribulação, né? Ele pode passar por tribulação, mas Deus está no comando. E às vezes a nossa tribulação, muitas vezes está incluída no plano de Deus para a gente conhecer Deus. Porque se você ver o final da pregação e o epílogo lá de Jó, ele vai falar que ele não conhecia na verdade Deus, né? Ele ouvia dizer, mas ele nunca tinha, que agora os olhos dele veem. Então ele até reconhece o quanto que ele, apesar de amar Deus, ele era errado. Apesar de ser um homem que foi até acusado por Satanás de ser tão íntegro, ele reconheceu que ele tinha pecado, né? E quando Deus fala para ele orar pelos amigos, que ele estava cheio de raiz de amargura, né? Ele estava cheio de mágoa. Quando ele orou por os amigos que, na verdade, se tornaram inimigos dele, de tanto falar coisa ruim para ele, tanta mágoa, Deus se agradou, né, dele perdoar e orar pelos amigos. Então, quando ele liberou perdão, que é o ponto da palavra da restauração do primeiro culto, quando a gente libera perdão, nós começamos a ser restaurados. Quando ele libera perdão e começa a orar, Deus dá tudo em dobro para ele. Entendi. Entendeu? Agora, só uma outra pergunta. Quando você fala que às vezes o Satanás toca na vida da gente, que até você falou da situação da Adriana, que você não aceitou, né? Orou lá no hospital. Então, quando alguma coisa acontece na vida da gente, como você falou, sei lá, perda de um emprego, não só coisas, mas até problema de saúde, sei lá, qualquer coisa mais que traz uma tristeza para a gente, né? Uma mudança na vida. Aí eu queria te perguntar, é Deus que coloca a situação para a gente, ou a gente que está permitindo Satanás tocar na vida da gente? Os dois. Às vezes Deus te dá uma prova no deserto para saber até que ponto que você está com ele. Às vezes Deus te dá uma prova para te trazer perto dele. Deus às vezes usa, né, as nossas tribulações para nos mostrar o caminho que ele quer que a gente ande. Quando é a de Satanás, é porque nós estamos realmente em brecha. Realmente nós estamos com a nossa vida que nós precisamos mudar algum pecado aí.
entendeu? Porque abre brecha para Satanás tocar na sua vida, entendeu? E mesmo você não abrindo brecha, ele vai vir perturbar. Tem um texto agora que eu não lembro o endereço onde fala, mas é lá na tentação de Jesus no deserto. Satanás, uma hora, depois que ele fez todas as tentativas, né, de tentação para Jesus cair, ele não caiu, ele respondeu com a palavra de Deus, né? Tanto é que tudo que ele falava para Satanás, porque você não se joga, porque está escrito. Por que você não transforma essa pedra em pão? Porque está escrito. Então, a palavra de Deus é a nossa espada, né? E Jesus não cai em tentação nenhuma vez. E quando termina o versículo, eu estou falando de Jesus, hein, Ione? Está escrito assim, e Satanás o deixou por um pouco de tempo. Satanás não se cansa de vir atrapalhar a vida da gente. Mesmo a gente estando certinho, mesmo a gente buscando, o inimigo vem. Né? Ele vem com retaliação, ele vem sutilmente de alguma maneira ou outra, só que a gente tem que estar atento e orar, entendeu? A gente tem que estar atento e clamar a Deus, colocar a situação na mão de Deus, porque você fala, às vezes a gente perde o emprego e tal, tem cada exemplo de crente que não tinha nem que estar trabalhando na empresa mesmo, entendeu? Aí o cara tem que mandar embora, foi o inimigo. Não foi, tem a nossa parte, né? Tem a nossa humanidade, né? Que também nós temos que fazer a nossa parte. É mais ou menos isso. Entendi. Obrigada, Amém. Paulo. Imagina. Eu acho que tem uma outra situação também, que muitas vezes aconteceu comigo, que às vezes Deus permite que você passe por alguma coisa porque é um treinamento. É uma maneira da gente se fortalecer, como se a gente fortalecesse um músculo. Exato. Para a gente poder, quando você reconhecer uma situação parecida, você já sabe como lidar. Então, às vezes ele vai te treinando, como assim a criança começa a andar, às vezes ela cai. Mas não é por isso que você vai deixar de fazer ela andar, né? Isso. E eu acredito também que Satanás, ele é empregado de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite, entendeu? Ele fica tentando a gente, mas mesmo na dificuldade que a gente passe, como a gente é do Senhor, eu acredito que Deus faz com que aquelas coisas, porque como fala na palavra, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no conjunto, no final da obra... Tem coisa boa e ruim. Deus vai fazer que aquilo funcione para você. Quando o diabo pensa que ele te destruiu, Deus pega aquela brechinha lá, ó, e ele te dá, e Deus dá a volta por cima no capeta. Glória a Deus. Amém. E quando você fala com tanta autoridade, eu não aceito isso, eu repreendo, eu não aceito, quando que a gente pode falar isso? Eu não aceito, você entendeu? É que às vezes você fala assim, eu não sei se eu estou fazendo uma aprovação, porque Deus está me ensinando, eu sei, está provando. E quando você falou assim com convicção, eu não aceito isso e não aceito. É o discernimento, né? Porque não tinha por que a Adriana estar passando daquela maneira. Ela estava medicada direitinho, estava fazendo tudo direitinho, já tinha o médico feito o que tinha que fazer e ela começou a passar mal. Então, aí você percebe, opa, peraí, está tudo certo, até a mão do inimigo aqui. E a mão do inimigo eu não aceito. Você está entendendo? Eu não aceito. Porque assim, Deus não tenta ninguém. Não é que assim, Deus quer que você passe por uma coisa. Deus não tenta ninguém. Deus não é, quem tenta é o capeta. Exato. E Deus, ele quer vida e vida em abundância. Eles oraram antes de ter a cirurgia, o Senhor autorizou a cirurgia e não faz sentido que ela morresse da cirurgia, entendeu? Então, assim, o contexto não faz sentido. Por exemplo, Deus nos deu filhos, a gente ora por esses filhos. E não faz sentido que os nossos filhos sejam destruídos pelo inimigo. Então, tem coisas que, assim, tá espelhando na Bíblia, né? Agora, que nem assim, eu fiz uma coisa errada, ou eu tô em santidade, tô indo para a igreja, isso acontece muito. Tô indo para a igreja, de repente vem uma opressão que eu não consigo nem sair de casa. Isso não pode ser de Deus. Eu tenho que aprender. Todo domingo, certo. Ou quando a gente vai para alguma coisa, vai para vigília, nossa, para ir para vigília, a Bia e eu brigamos. Aí eu falava, Bia, não vamos brigar, que isso daí com certeza é o inimigo, porque Deus vai manifestar a glória dele nessa vigília. E aí, no meio do caminho, cara feia para cá, cara feia. Não vai, vamos, isso não é do Senhor.
Então, a gente, com o tempo, vai percebendo o que é de Deus e o que não é. Agora, o que eu digo assim, eu passei por muita coisa antes de me converter, eu creio que Deus ainda estava no controle, apesar de eu não ser convertida. Deus permitiu que eu fizesse certas coisas, passasse por certas coisas, e ele aproveitou esse tempo para me treinar. Mas é óbvio que agora, por exemplo, eu vou cair num laço de uma feitiçaria. Não vou mais. Mas antes de me converter, eu sabia o que era uma feitiçaria. E Deus isso daí, eu não acho que Deus está me acusando disso, mas ele pode usar isso como um treinamento meu, entendeu? Entendi. Não, Mas Deus não acusa mesmo... ninguém. Deus não acusa ninguém. Acusador é o Satanás. Acusador é o Satanás. E outra coisa, a gente tem autoridade desde o momento que você se converteu, você tem toda a autoridade. Em nome de Conforme Jesus. conforme você vai ficando madura, você vai entendendo que o inimigo fica te coagindo e você começa a olhar para ele e fala assim, você já fez isso comigo, eu já sei que isso daí não é verdade. Esse pensamento que está na minha mente, isso não é de Deus, só pode ser do capeta. Então, porque assim, ele é muito repetitivo, né? Ele repete, faz igual com todo mundo. Então, chega uma hora que você saca. Que é tentação. Porque, assim, o mais difícil não é você repreender Satanás, o mais difícil é você dominar a si mesmo. Mas você dominar uma nação do que dominar a si mesmo, como está na Bíblia. Então, o homem é o maior perigo. Nós somos o maior perigo para não servir a Deus. O inimigo não tem como impedir que a gente sirva a Deus e que a gente esteja em santidade. Ele não tem esse poder. Não tem. Glória a Deus, gente. Perfeito, obrigada. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa aula, muito gostoso. As perguntas da Ione sempre edifica, porque às vezes a dúvida de um é do outro também, que o outro acaba não perguntando. A Soninha falando, a Gleica, a Tânia, Manu, só a Edneire e a Ana que estão meio quietinha, mas glória a Deus, eu sei que a palavra também atingiu o coração delas, e é uma bênção, tá? Muito bom que vocês estejam firmes nesse propósito de aprender mais com a palavra de Deus, eu também aprendendo junto com vocês. Eu agradeço muito a Deus por esse momento. Amém? Então, vamos encerrar? Vamos. Amém. Alguém ora para encerrar? Obrigada, tem uma boa notícia, Paulo. Obrigada. Boa noite. A Edneire quer falar. Fala, Edneire. Tem uma boa notícia. A Regi já está indo para casa já. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para de me avisar aqui. Deus é bom. Glória a Deus. É isso. Alguém, então, ora para a gente encerrar? Cadê o fervor que nós acabamos de falar? Eu estou querendo mais, porque para mim é pouco ainda. Quero então, mais. ora aí, minha filha. Senhor, nós te agradecemos que o Senhor é um Deus maravilhoso. Deus, eu preciso de mais, Deus, mais, Senhor. Nós precisamos de mais, Senhor. Eu preciso de mais pedras. Senhor, eu preciso mais da tua palavra, Senhor. Eu preciso mais comunhão, eu preciso mais de tudo. Deus, eu estou precisando muito, muito, muito do Senhor. Senhor, eu abençoo essa reunião, abençoo cada família aqui representada. Amém. Senhor, eu te peço que o Senhor vá hoje, Senhor, por todas as pessoas que participaram e as que não conseguiram, mas ficaram com o desejo de participar. Todas as pessoas, Senhor, que o Senhor vai visitar hoje de madrugada e que o Senhor cavoca no coração de cada um de nós e traz à tona, Senhor, o desejo do nosso coração que está em sintonia com o Senhor, para que nós possamos profetizar sobre isso e que nós possamos realizar a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. E os irmãos Amém. fiquem na intercessão para o culto de domingo, né? Porque pra gente, eu quero ver milagre, quero ver famílias restauradas, saúde restaurada, eu quero ver. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau. Boa Tchau, noite. pessoal. Tchau. Deus abençoe Tchau. vocês, viu? Deus abençoe Amém. grandemente. Tchau, Dri. Tchau, Tchau. Obrigado. pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau. Deixa eu desligar aqui a gravação.